Spotify Camp Nou, dia 22 de abril de 2026. Uma daquelas noites em que a atmosfera sabe quando um estádio lotado parece pulsar em uníssono. Ah, com certeza. Aquele clima de decisão que a gente sente no ar, né? Exatamente. E aí, aos 39 minutos do primeiro tempo contra o Celta de Vigo, a cena que faria qualquer fã de futebol prender a respiração tomou forma ali na nossa frente. Lamine Yamal, a joia absoluta do Barcelona, e, bom, a figura central da seleção espanhola, arranca pela direita e sofre uma falta dura do Yoel Lago dentro da área. Pênalti claríssimo, diga-se de passagem. Muito claro. A estrela de apenas 18 anos assume a responsabilidade, né? Ajeita a bola, corre, chuta forte e rasteiro. A rede balança. Mas e é aqui que a coisa muda de figura. Em vez de correr para a bandeirinha de escanteio, em vez daquele abraço coletivo ensurdecedor, cai um silêncio angustiante sobre as arquibancadas. Foi uma quebra de expectativa brutal. Total. O Yamal simplesmente senta no gramado e leva a mão diretamente à parte posterior da coxa esquerda. Zero comemoração. Apenas aquela constatação imediata e aterrorizante de que algo havia se rompido. É o tipo de imagem que congela o sangue de qualquer departamento médico, sabe? Especialmente porque o contraste entre a explosão do gol e a linguagem corporal dele depois, aquela dor imediata, conta uma história clínica muito, muito clara. Não foi pancada, né? Não, de jeito nenhum, não foi uma pancada. O corpo dele simplesmente cedeu sobre a própria força na reta final de uma temporada absolutamente esgotante. Pois é. E esse silêncio lá no Camp Nou, ele reverbera direto na Copa do Mundo. Quem acompanha o Sabarcopa sabe bem o impacto colossal que um momento como esse tem no cenário global. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo nas fontes. É um prazer estar aqui para analisar isso. Hoje, a nossa missão urgente é dissecar as dezenas de páginas do tão comentado relatório Yamal. A gente vai mapear a biomecânica dessa lesão inesperada, entender aquele cronograma médico apertadíssimo até o Mundial da América do Norte e, claro, desvendar o imenso quebra-cabeça tático que a Espanha tem nas mãos. Um quebra-cabeça que, olha, não vai ser nada fácil de montar. Nem me fale. Ok, vamos desvendar isso. Quero começar pela natureza do que aconteceu naquele gramado. Porque, como a gente falou, não houve um trauma violento. Foi tipo um colapso mecânico puro. Precisamente. Estamos falando de uma lesão por sobrecarga intrínseca. O que é fascinante aqui, do ponto de vista puramente fisiológico, claro, é que o dano ocorre não por um impacto externo. É a própria mecânica do corpo operando muito além do seu limite de tolerância. Para quem nos ouve conseguir visualizar isso de forma mais clara, vamos imaginar a musculatura posterior da coxa, os famosos isquiotibiais, como um gigantesco elástico de freio. Gosto dessa analogia. Né? Porque pensa bem, quando ocorre aquele movimento de chicote para chutar a bola no pênalti, a perna é lançada com uma velocidade brutal para frente. O detalhe é que esse movimento de continuidade, o follow-through, exige que esse elástico puxe a perna de volta. Exato, ele freia a articulação violentamente. Isso, para o joelho não sofrer uma hiperextensão e parar na arquibancada. O problema surge quando esse elástico de freio está frio ou operando sob exaustão extrema. A tensão ultrapassa o limite de tração das fibras e, inevitavelmente, ele arrebenta. A analogia do elástico de freio ilustra com perfeição o que chamamos de contração excêntrica extrema. E o que é fascinante aqui, um detalhe crucial do relatório que, confesso, passou despercebido por muita gente no calor do jogo, é o que aconteceu minutos antes da cobrança. Aquela paralisação, né? Sim, houve uma pausa de 15 minutos no jogo devido a uma emergência médica séria nas arquibancadas. Os jogadores ficaram ali apenas aguardando no gramado. Parados. Espera, então o simples fato do jogo ter parado para um atendimento externo foi o gatilho. O corpo dele literalmente esfriou no meio do campo. Esse foi o catalisador invisível. Uma pausa tão longa num ambiente de altíssima intensidade causa uma queda abrupta na temperatura muscular central. A viscosidade dos tecidos muda drasticamente. Caramba! Aquele elástico perde totalmente a maleabilidade. Quando somamos essa queda de temperatura a carga de estresse absurda que eles já vinham acumulando na temporada, o resultado clínico registrado no documento é claro.
ruptura de grau 2 no bíceps femoral. Nossa, e quando o relatório aponta um grau 2, a gente não está falando de uma fisgadinha ou um leve desconforto, certo? De forma alguma. O documento até detalha que a ruptura ocorreu na junção musculotendínea, que é basicamente o ponto de solda entre o músculo, que é flexível, e o tendão, que é super rígido. É uma área de altíssima transferência de força, não é? Exatamente. O grau 2 significa que é um dano parcial substancial às fibras, acompanhado de hematoma e edema, ou seja, há sangramento interno no músculo. Não existe milagre fisiológico que acelere isso sem cobrar um preço altíssimo depois. O corpo precisa do seu tempo. Exige-se uma cicatrização meticulosa. Se houver pressa, o corpo forma um tecido fibroso, tipo uma cicatriz dura e sem elasticidade bem no meio do músculo, e isso pode comprometer a explosão daquela perna pro resto da carreira de um atleta tão jovem. E sendo justa, a gente não pode ignorar o painel de alerta que já estava piscando em vermelho no carro, né? As fontes trazem uma tabela assustadora do desgaste acumulado do Yamal. Os sinais estavam todos lá. Ele já vinha lidando com desconfortos inguinais e aquela pubalgia na seleção lá em setembro e outubro de 2025. Sem contar aquele problema no ligamento do tornozelo em 2024. O sistema dele já estava emitindo pedidos de socorro de várias formas diferentes. O padrão de fadiga sistêmica estava desenhado de forma muito nítida no relatório. O corpo tentava compensar dores em outras áreas, o que invariavelmente acaba sobrecarregando grupos musculares saudáveis. É um efeito dominó no corpo. Faz todo sentido. E essa janela biológica de cicatrização bate de frente com uma parede implacável chamada calendário. Porque, entendendo a biologia da ruptura, o foco agora muda para o relógio de areia. O tempo é maior inimigo agora. Sim. O diagnóstico conservador aponta de 4 a 6 semanas de recuperação com fisioterapia regenerativa total, o que, felizmente, descarta a cirurgia, mas o estrago imediato lá no Barcelona é colossal. A temporada de clubes acabou para ele. Ele perde o Al Clássico no dia 10 de maio. Uma ausência que desestabiliza absolutamente todo o planejamento tático do Hansi Flick no clube catalão, sem dúvida nenhuma. É um problema gigantesco, né? O Barcelona lidera a La Liga com 9 pontos de vantagem, é verdade, mas agora perde o seu motor criativo primário contra aquelas defesas super fechadas em bloco baixo. E a pressão muda de lado. Totalmente. A responsabilidade vai cair no colo do Rafinha, que, convenhamos, vem das suas próprias batalhas musculares recentes, e também do sueco Rony Bardghji, que é um garoto de 20 anos, promissor, sim, mas que ainda não desenvolveu aquela leitura periférica, milimétrica, sob pressão que o Yamal demonstra toda semana. É um peso muito grande, para substituir assim de supetão. Com certeza. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque o grande elefante na sala, o assunto que domina as conversas da audiência que consome futebol no mais alto nível, não é a La Liga. É a Copa do Mundo. A Copa do Mundo da América do Norte. Pelas datas oficiais das nossas fontes, a Espanha estreia no Mundial contra Cabo Verde no dia 15 de junho, lá em Atlanta. A apresentação do elenco na Cidade do Futebol, em Las Rosas, está cravada para o dia 30 de maio. É aí que a matemática fica assustadora. Exato. Vamos pegar o cenário perfeito. Os sonhos mais doces do Departamento Médico da Espanha. 4 semanas de recuperação. Ele chegaria, no final de maio, apenas para iniciar a transição para o campo. A margem de manobra é literalmente zero. E o alerta vermelho emitido pelas fontes mágicas não foca apenas em ele conseguir cicatrizar a tempo de embarcar naquele avião para os Estados Unidos. O perigo real, o cenário catastrófico, digamos assim, reside na combinação de 2 fatores super silenciosos. Quais seriam? Primeiro, a taxa de 30% de recidiva em lesões na junção músculo-tendínea. 30% é um número altíssimo no esporte de elite. Se a comissão técnica apressar o retorno dele em apenas alguns dias, uma ruptura parcial vira uma ruptura completa numa simples arrancada de 5 metros no treino. Nossa, isso destrói não só a Copa dele, mas coloca a próxima temporada europeia inteira em xeque, né? Perfeitamente. E o segundo fator que o relatório bate muito na tecla é o chamado ritmo de jogo, que é algo que a medicina mais avançada do mundo não consegue simular num laboratório ou numa maca de fisioterapia. Ah, faz sentido.
Porque, tipo, estar com as fibras musculares curadas não significa estar apto para aguentar a intensidade do alto rendimento, certo? Longe disso. Se a equipe médica tomar a decisão prudente de poupá-lo de qualquer esforço intenso até o iniciozinho de junho, ele pisará no gramado lá em Atlanta após quase 2 meses sem disputar uma partida oficial. E a gente precisa lembrar do modelo de jogo do Luis de la Fuente. Que é um sistema super agressivo. Muito. É um sistema tático que vive de pressão alta sufocante e transições fulminantes. Um atleta sem ritmo de competição, por mais genial e mágico que seja com a bola no pé, ele vira um peso morto na engrenagem defensiva do time. Ele não vai conseguir executar o retorno para marcar ou sustentar explosões de contra-ataque de forma repetida. Não dá para jogar andando numa Copa do Mundo. Diante dessa montanha de evidências de que o camisa 10, a grande referência da geração, não estará 100%, o técnico tem um quebra-cabeça que parece meio insolúvel nas mãos. Mas olha, preciso jogar o advogado do diabo aqui, rapidinho. Manda. A audiência do Sabor Copa conhece bem demais o futebol espanhol. A Espanha exporta meias e atacantes de elite em escala industrial, quase. O banco de reservas deles hoje seria titular na grande maioria das seleções mundiais. Então, será que a limitação física de um único garoto de 18 anos realmente destrói o sistema todo? Ou a gente está superestimando o impacto individual dele num esporte que é essencialmente coletivo? Isso levanta uma questão importantíssima. Muito boa essa provocação. Porque a ausência dele não é apenas sobre perder qualidade técnica pura. É sobre perder a identidade central do modelo ofensivo espanhol. Não é só uma troca de peças de xadrez. Como assim? O Yamal atua como o ponta invertido clássico nesse 4-3-3, o Luis de la Fuente. Ele se posiciona bem aberto lá no corredor direito, só que com a perna esquerda dele sempre puxando a bola para o centro do campo. Esse movimento gravitacional arrasta naturalmente 2 e às vezes 3 marcadores adversários. Ele funciona como uma espécie de ímã, então. Exatamente. Quando ele atrai essa marcação múltipla de um lado, cria-se o que chamamos de superioridade numérica em zonas distantes. O campo meio que inclina. Os espaços se abrem lá do outro lado para o lateral direito ultrapassar no corredor que ficou vazio, ou para o Pedri encontrar um passe milimétrico entre linhas. Entendi. Sem esse ímã de defensores, a Espanha perde o principal mecanismo tático para desarticular aquelas defesas super compactas que a gente vê em Copas. É basicamente como tirar o motor de arranque e tentar fazer um carro de luxo pegar no tranco. É uma ótima analogia. E o relatório, aliás, explora minuciosamente os candidatos a herdar essa vaga ingrata. E cada opção muda completamente a geometria do time em campo. O primeiro da fila, digamos, o herdeiro imediato na hierarquia, seria o Ferran Torres, que é o próprio companheiro dele de Barcelona. O Ferran representa a opção mais conservadora possível. Ele é taticamente muito obediente, entrega muita dedicação na pressão sem a bola e tem números respeitáveis de gols na era de la Fuente. Mas a natureza dele é a de um finalizador, um atacante que ataca o espaço vazio. Em cenários de 1 contra 1, de enfrentar uma linha de 5 defensores plantada na grande área, que é o que a Espanha mais enfrenta, ele simplesmente não tem a capacidade de drible, a imprevisibilidade de tirar um coelho da cartola. Com ele, o ataque fica mais previsível, né? Fica mais mecânico e consideravelmente mais fácil de ser mapeado e anulado pelos adversários. Exato. Aí o documento nos apresenta a segunda alternativa, Yeremy Pino. Ele vem de uma temporada bem sólida na Premier League, jogando pelo Crystal Palace, e os dados chamam bastante a atenção de quem analisa. O Pino é, estatisticamente e no perfil de movimentação, o rascunho mais próximo do que o Yamal oferece. O vigor físico da Liga Inglesa adicionou muita casca ao estilo de jogo dele, e as fontes destacam uma marca impressionante de 42 chances criadas na temporada. É um número altíssimo. Muito. A grande virtude do Pino é a agressividade com a bola e a capacidade de manter a amplitude. Ele joga com o pé na cauda da linha lateral mesmo, esticando a defesa adversária feito uma sanfona. O que falta a ele, no entanto, é o refino na hora de finalizar ou dar o último passe em espaços super reduzidos. Quesito genialidade. Mas qual é o custo para a equipe como um todo? A consequência coletiva é pesada. A Espanha perderia a agressividade nas pontas para se transformar num time de posse de bola muito densa pelo centro do campo,
Eles teriam que tentar entrar na área adversária através de tabelas curtas pelo meio, o que num torneio curto é dificílimo contra seleções fechadas. E essa discussão sobre quem entra seria um debate tático super empolgante se fosse um problema isolado. Mas o nosso mergulho nas fontes revela algo muito mais sombrio nas entrelinhas. O documento cita o que chamaram de a crise dos pontas. É o verdadeiro pesadelo do treinador. É um verdadeiro efeito dominó no departamento médico que parece assombrar a Federação Espanhola nesta reta final. Nico Williams, o ponta esquerda, que formou aquela dupla brilhante e letal na Eurocopa de 2024, está no limite físico lutando contra uma pubalgia crônica. O que já corta as asas do lado esquerdo da equipe de forma drástica. E o cenário piora ainda mais no comando do ataque, cara. Samu Aguerroa, aquele centroavante do Porto que viveu uma fase espetacular, com 20 gols na temporada europeia, sofreu o rompimento do ligamento cruzado anterior, o temido ACL. Tá oficialmente fora da Copa. É um balde de água fria atrás do outro. Ou seja, vamos resumir a obra. Perde-se o ponta criador pela direita, o ponta velocista pela esquerda está totalmente baleado e o alvo central, o finalizador puro, está fora de combate num leito de hospital. Essa falta de amplitude e profundidade projeta um cenário tenso. A comissão técnica pode ser forçada a abandonar o esquema 4-3-3 expansivo e recorrer a um formato muito mais conservador. O relatório chega a apontar um desenho provável para isso, né? Sim, aponta para um possível 4-4-2 em formato de losango, entupindo o setor de meio-campo com Pedri, Rodri e Fabián Ruiz. A ideia dele seria tentar ganhar os jogos no controle absoluto da posse e num ritmo quase sedado. Muito distante das transições elétricas que encantaram o mundo na Eurocopa. Exato. É basicamente o sacrifício do estilo no altar da necessidade médica. Transforma-se um time vertical e vibrante num esquadrão burocrático e calculista simplesmente para tentar sobreviver à fase de grupos do torneio. Sobrevivência é exatamente a palavra certa. Mas para a gente entender a magnitude completa dessa situação toda, precisamos afastar um pouquinho a lupa da prancheta tática e olhar para o ser humano que está no centro desse furacão todo. Então, o que tudo isso significa para a mente de um atleta tão jovem? O impacto psicológico disso é imensurável. As fontes trazem um contexto social e psicológico de uma densidade brutal. Pensa bem, a gente está falando de um garoto que não só saiu do campo em prantos, caminhando direto para o túnel do vestiário sozinho, mas que acorda todos os dias com o rótulo esmagador de ser o, entre aspas, herdeiro de Lionel Messi. Uma coroa muito pesada para um garoto de 18 anos usar. E como se carregar a esperança de uma nação inteira nas costas não fosse carga suficiente, o relatório documenta episódios recentes muito difíceis. Em março de 2026, durante um amistoso contra o Egito, lá no estádio do Espanhol, os dados factuais do documento registram que ele foi alvo de cânticos antimuçulmanos hostis por parte de uma parcela do público presente. Esse contexto todo é vital para a nossa análise, porque a medicina esportiva moderna já provou, por A mais B, que o corpo e a mente não operam em compartimentos separados, isolados um do outro. A nossa fonte ainda destaca que ele precisou ir a público na época para se posicionar e condenar esses ataques, lidando com uma pressão mediática insana. Mas me explica uma coisa, do ponto de vista puramente biológico que estamos analisando hoje, como esse caldeirão de pressão mental afeta uma ruptura física no músculo da perna? Tem relação direta? Se conectarmos isso ao cenário maior, afeta diretamente no nível celular da recuperação dele. O estresse emocional contínuo, seja pela ansiedade terrível de perder a primeira Copa do Mundo, ou por estar inserido de repente num ambiente social hostil, dispara a liberação crônica de cortisol e adrenalina na corrente sanguínea do atleta. E o cortisol alto atrapalha a cicatrização. Muito. Níveis permanentemente elevados de cortisol agem basicamente como um supressor do sistema imunológico. Isso retarda de forma drástica os processos inflamatórios que são necessários para limpar aquele tecido lesionado lá no começo. O corpo fica meio que em estado de alerta para outras coisas e não foca na coxa. Exatamente. E aí atrasa a síntese de novas fibras de colágeno, que é o que constrói o músculo de volta. Em termos muito simples para a audiência, a saúde mental machucada e exausta atrasa literalmente
a cola biológica que está tentando fechar o rompimento na coxa dele. Nossa, é muito interligado. E se conectarmos essa pressão individual ao ecossistema maluco do futebol de elite hoje, a gente cai direto na tese central de muitos fisiologistas contemporâneos: o overplaying, aquele excesso desumano e sistemático de minutos em campo para os jogadores principais. O esporte está esticando a corda até arrebentar. Literalmente no caso dele. Pois é, o relatório faz até um paralelo super perturbador com outro prodígio do mesmo clube, o Gavi, lembra? Que também estourou o ligamento do joelho atuando pela seleção, depois de uma sequência quase criminosa de partidas sem descanso algum. É o padrão moderno do esporte de alto rendimento hoje. É assustador. O documento até resgata uma aspa muito cirúrgica do ex-jogador holandês Ruud Gullit. Ele afirma que o talento puro tem sido usado o tempo todo, sem critério algum. Usado até a última gota. Exato. E para a gente entender por que isso é tão perigoso do ponto de vista clínico, precisamos olhar para a fisiologia básica de um adolescente. Os ossos de um garoto de 17 e 18 anos ainda estão literalmente consolidando suas placas de crescimento. A densidade do colágeno nos tendões de um adolescente não é a mesma de um homem de 28 anos que está no ápice da maturidade musculoesquelética. Ou seja, exigir 60 jogos num ano de um adolescente é fundamentalmente diferente de exigir a mesma coisa de um veterano, biologicamente falando. Precisamente. O corpo jovem recupera energia aeróbica muito rápido. O garoto não se sente cansado para correr. O que dá para os técnicos a falsa ilusão de que eles estão sempre inteiros. Mas as estruturas conectivas, os tendões, as junções lá na musculatura, os ligamentos, essas áreas acumulam microtraumas invisíveis a cada jogo. Vão se desgastando silenciosamente. Sim. O que os calendários atuais impõem aos atletas é basicamente um experimento irresponsável ao vivo. Sacrifica-se a longevidade estrutural, o futuro mecânico de uma carreira inteira de 15 anos, pela urgência cega de garantir os 3 pontos no jogo do próximo fim de semana. É, no fundo, hipotecar o corpo de amanhã para pagar a vitória de hoje. E essa reflexão pesada nos leva à conclusão do que o relatório projeta para os próximos 50 dias lá na Espanha. Entrou-se num estado de vigília médica absoluta. É uma força-tarefa 24 horas por dia. O consenso nos bastidores do futebol espanhol é que o Lamine Yamal estará sim no avião para os Estados Unidos, mas a participação dele vai acontecer sobre uma redoma de vidro quase impenetrável. Ninguém vai dar um passo em falso com ele agora. O documento sugere uma estratégia de contenção de danos extrema, olha só. Ele iniciaria as partidas dessa fase de grupo sempre sentado no banco de reservas, sendo acionado pela comissão técnica apenas em janelas curtas, tipo de 20 ou 30 minutos no segundo tempo. Só em cenários de extrema necessidade, eu imagino. Sim, só se a Espanha estiver perdendo ou empatando. Tudo isso com o objetivo claro de evitar que a fadiga acumulada num tiro de longa distância acabe com o músculo de vez antes mesmo do mata-mata, os famosos playoffs começarem de fato. Será uma gestão de crise conduzida puramente por aparelhos de monitoramento de GPS e cronômetros de fisiologistas, equilibrando duas coisas que não conversam muito bem. O desejo feroz do próprio atleta adolescente de entrar em campo e representar o país e o limite clínico frio que separa o que seria um sacrifício histórico de uma irresponsabilidade médica que pode abreviar uma trajetória brilhante. É uma corda bamba assustadora de se caminhar e o mundo inteiro vai estar assistindo. Bom, eu agradeço imensamente a todo fã de esporte que acompanha o canal Sabor Copa por mergulhar com a gente em mais essa análise aprofundada dos documentos, destrinchar as entrelinhas, biomecânicas, táticas e humanas do esporte no mais alto nível é o que transforma nossa forma de ver o jogo antes mesmo do apito inicial, né? Com certeza, é o que faz a diferença para quem quer entender o porquê das coisas em campo. Foi um excelente debate. Muito obrigada. E para fechar a nossa discussão de hoje, eu deixo uma semente para reflexão a partir de tudo que a gente desempacotou desse relatório. Fica o questionamento na cabeça de quem nos ouve.
Estamos acompanhando a construção resiliente da maior lenda do esporte desta geração, superando obstáculos? Ou será que estamos assistindo, transmitido ao vivo para o mundo todo, a um calendário impiedoso transformar nossos maiores prodígios em estrelas cadentes, forçadas a queimar todo o seu brilho e saúde antes mesmo de chegarem aos 20 anos de idade? Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.